Boa noite a todos. Estamos na nossa 66ª sessão ordinária. Quero cumprimentar a todos que estão aqui no plenário nos prestigiando, quem nos acompanha pela internet e a todos que estão nos assistindo hoje também aqui presente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação de quórum. Quórum em número legal, senhor presidente. Declaro aberta a sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Marcelo que proceda à leitura de uma passagem bíblica. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos e amigas que nos acompanham no plenário dessa casa, muito boa noite. Aos que também nos acompanham pela internet. Senhor presidente, eu quero ler na segunda parte do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito obrigado, senhor presidente. Expediente. Coloco em discussão a ata da 65ª sessão ordinária realizada em 22 de setembro de 2014. Votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Ata aprovada por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de matérias enviadas pela prefeita municipal. Projeto de Lei 046/2014, que dispõe sobre a denominação de Melvi de Oliveira, a Rua B do Jardim San Remo, na zona noroeste da cidade. E o projeto de lei 047/2014, que dispõe sobre a denominação de Antônio Justino Leite, a Rua A do Jardim San Remo, na zona noroeste da cidade. Através da mensagem, a senhora prefeita requer que esses projetos sejam apreciados em regime de urgência de 45 dias. Discussão, votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Mensagem aprovada por todos os vereadores. O projeto de lei 048/2014, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2014. E o projeto de lei complementar 019/2014, que autoriza o executivo a conceder para o uso gratuito, mediante termo específico, das redes de distribuição de água e de coleta de esgoto sanitário do loteamento denominado Jardim Amélia, a companhia Sabesp. E o projeto de lei complementar 020/2014, da nova redação, artigo 3º da lei complementar 330, de 8 de maio de 2012, com alterações dadas pela lei complementar 331, de 6 de 6 de 2012, que versa sobre a desafetação de área institucional para alienação por doação em favor do CREA. E o projeto de lei complementar 021/2014, que autoriza o Executivo a modificar a lei complementar 310, de 22 de 7 de 2011, para alterar a forma de alienação de bem imóvel ao Centro Paula Souza, de doação para concessão de direito real de uso. Esses projetos serão enviados às respectivas comissões para análise e emissão dos pareceres. Ofício 259/2014, enviando respostas aos pedidos e informações 107, 108, 109, 111, 112, 113, de autoria do vereador Elias Badur. E ofício 264/2014, enviando respostas aos pedidos de informação 114, de autoria do vereador Inforsati. E ofício 265/2014, enviando respostas aos pedidos de informação 115 e 116/2014, de autoria do vereador Gerbe. Ofício 266/2014, solicitando prorrogação de prazo para envio de respostas aos pedidos de informações 125, 126, 127, 128,
129, 130 e 131/2014 e o ofício 270/2014, enviando respostas aos pedidos de informação 117, de autoria do vereador Badur, e o ofício 271/2014, enviando respostas ao pedido de informação 118, de autoria do vereador Baltazar. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de congratulação 016. Moção de congratulação 16/2014. Considerando que Lucila Aparecida Simões Joaquim, filha do senhor Augusto Genésio Simões e senhora Elza Regina Simões, tem como irmãs a Leira Simões Rense e Lilian Simões Zamboni. Considerando que a professora Lucila nasceu na cidade de Bebedouro no dia 12 de março de 1945, casou-se em 7 de janeiro de 1968 com o senhor José Joaquim, em memória, e dessa união nasceram seus filhos, Alexandra Simões Joaquim Ribeiro, Fábio Simões Joaquim e Rodrigo Simões Joaquim. Considerando que a professora Lucila reside em Monte Alto desde 1983, há 31 anos, e que tem como formação o curso fundamental na Escola Dr. Luiz Zacarias de Lima, em Monte Alto, curso de magistério normal na Escola Aurélio Arroba Martins, em Jaboticabal, curso de pedagogia na Faculdade São Luís, em Jaboticabal, especialização em psicopedagogia, Faculdade São Luís, em Jaboticabal. Considerando ter se formado em 1962 e após concluir curso normal em Jaboticabal, ainda não tinha completado 18 anos, portanto não podia tirar um RG e nem dar aulas, e somente em 1963 começou a lecionar em Bitirama, substituindo as professoras em suas faltas. Professora Lucila morava em Bitirama e cursava aperfeiçoamento em Jaboticabal. Foi quando, em 1966, foi dar aulas em uma escola isolada na Fazenda Fresca, em Anhumas. Ia de charrete, uma outra colega passando muito medo na descida da serra quando chovia, pois o cavalo escorregava, mas o charreteiro, o senhor Agrião, era muito cuidadoso. Considerando ter prestado concurso e efetivado em 1967 na cidade Ouroeste, perto de Fernandópolis. Nesta época, a professora Lucila viajava de trem uma noite inteira de Taquaritinga até Fernandópolis. Depois ia de ônibus até Ouroeste em estrada de terra. No ano seguinte, transferiu-se para dar aula em Guaíra, onde morava em Monte Alto, e viajava para lá todas as semanas. E nesta circunstância, teve a sua primeira filha, Alexandra. Considerando que em 1970 foi transferida para uma escola isolada de Jaboticabal, mudando-se para lá, onde ficou até 1981. Foram 8 anos lecionando nessa fazenda, onde ia de Kombi até a metade da estrada e depois ia a pé até a escola, muitas vezes atravessando um pasto cheio de vacas. Considerando que, quando ingressou como diretora concursada, a professora Lucila, ainda em sua vida de viagem distante da família, foi trabalhar em Guarulhos por um ano na Escola Estadual de Primeiro Grau do bairro Pimenta. Em 1983, foi transferida para Monte Alto, onde estabeleceu residência e pôde ter a alegria e sossego de morar no mesmo local de trabalho. Trabalhou por 4 anos no Zacarias, depois Nelly Bador Cano e Juventina, onde encerrou sua carreira como diretora de escola. Considerando que, com a morte de seu marido, o senhor José Joaquim, dedicou-se ainda mais como professora de magistério. Em 1996, foi convidada a trabalhar na diretoria de ensino de Jaboticabal, onde ficou por 2 anos. Após esse período, trabalhou como supervisora de ensino na Secretaria Municipal de Educação de Monte Alto, onde em 1998 participou da organização da municipalização do ensino
bem como a organização da carreira dos professores montialtenses. Considerando que no ano de 2000, trabalhou como capacitadora do curso de gestão da SEMP, nas cidades de Bauru, Bebedouro, Monte Aprazível e Oswaldo Cruz. E após esse período, em 2001, iniciou-se seu trabalho junto ao curso de magistério, Cefam de Taquaritinga, e ficou lá durante 5 anos, formando professoras em tempo integral. Considerando que nesses 42 anos como educadora, e dedicou-se à profissão de ensinar, em formar seres humanos, desde março de 1963 até abril de 2005. Teve uma vida profissional bastante diversificada, lecionando em diversos lugares e tendo oportunidade de trabalhar nos mais diversos setores educacionais, sempre com muita garra, dedicação e boa vontade. Considerando todas as dificuldades em ter passado grande parte de sua carreira lecionando fora da cidade de residência, em que muitas delas se davam pela falta de compreensão das autoridades superiores que não facilitavam para que precisava viajar. A professora Lucila considera que hoje tudo é muito mais fácil. Com leis, protege os professores que ingressam longe de casa. A professora Lucila considera também que tudo foi superado graças à força de vontade e o amor pela profissão. Considerando toda a história de dificuldades, de amor, esforço e dedicação à educação, eu, vereador da Câmara Municipal de Monte Alto, professor Baltazar Garcia, requeiro à mesa, na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja manifestada a moção de congratulação à professora Lucila Simões, em demonstração de todo o nosso respeito e consideração pelos anos vividos, dedicados à educação e à comunidade montealtense. Requeiro ainda que sejam enviadas cópias desta moção de congratulação à prefeita municipal Silvia Aparecida Meira, ao vice-prefeito municipal João Paulo Rodrigues, à Secretaria Municipal de Educação, em nome do senhor secretário professor Tiago Citrone, à professora Lucila Simões e também à assessoria de imprensa dessa Casa de Leis para divulgação na mídia local, professor Baltazar Garcia, vereador. Moção de congratulação em discussão. Com a palavra, o vereador Baltazar. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assistem pela internet, público presente nesta Câmara Municipal, falar da dona Lucila, para mim é lembrar um pouco da minha história. A gente sabe, né, ouvindo o vereador Sanches lendo a moção, a senhora passou pelas escolas em Monte Alto, Zacarias, Nelly e Juventina. Talvez a senhora não lembre, mas eu era um estudante da escola Juventina quando a senhora esteve lá. E hoje sou professor também, sou diretor de escola, estou na Câmara Municipal de Monte Alto e estou tendo a oportunidade de agradecer a senhora por toda a sua vida dedicada à área da educação, seja como professora, seja como diretora de escola, vice-diretora, a senhora também deve ter sido em algum momento da vida, como supervisora de ensino, e a gente vê que as dificuldades da educação, elas não são de hoje. Ouvindo a história de que a senhora ia dar aula de charrete, e hoje a gente vê professores que não querem dar aula de moto, a pé, por várias dificuldades. A gente vê aquele professor que ele entra na carreira por profissão, diferente daquele professor que entra na carreira por amor. A senhora, né, vendo a sua história, toda dedicada, além da família, mas também à educação, a gente vê que a senhora tem uma história de amor pelo magistério. E eu sou testemunha que até hoje a senhora atua no magistério. Quando tem as avaliações do Saresp, a senhora ainda é fiscal, com 69 anos, ou 68? 69 anos, ainda é fiscal, faz bem o seu serviço, se coloca e está na ativa. Aposentou, mas está na ativa, né? Eu falo assim, não está em sala de aula, mas trabalha pela educação de uma outra forma. E lembrando disso, a gente sabe que esse mês de outubro, dia 15, é o dia do professor. Eu não poderia deixar passar em branco de dedicar essa moção à senhora, aos seus filhos, que devem ter acompanhado desde criança tudo que a senhora, de repente, deixou de fazer pela família para fazer pela escola.
né? A gente sabe que quando um professor dá aula numa outra cidade, a família dele não é que fica em segundo plano, é que naquele momento o ganha-pão era as aulas. E aí os filhos hoje mais velhos talvez entendam isso, que a senhora não deixava ele em segundo plano. A senhora precisava daquele serviço para manter a sua família. Então eu quero dar os parabéns à senhora e a todos os seus filhos e netos. Moção de congratulação em discussão. Votação. A palavra do vereador Júlio. Eu não poderia deixar, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos assiste através da internet, não poderia deixar de dizer algumas palavras, porque ao ler a moção de congratulação apresentada pelo Baltazar, ao qual eu cumprimento, Baltazar, você teve uma visão muito boa, principalmente na valorização de quem, atuando na sua vida profissional, na sua vida pública, por que não, deixou vários exemplos. E eu passo um filme na minha cabeça também, porque minha mãe é uma professora, que também dava aula, precisava ir de charrete, começou a trabalhar em outra cidade, depois veio para Monte Alto, etc. Eu quero aqui cumprimentar a senhora, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje apreciando e votando favoravelmente essa moção, dizer que o seu exemplo de vida, o seu exemplo de dedicação é para ser lembrado por muitas gerações, porque hoje a gente vê dificuldades tranquilamente superáveis que são colocadas como uns obstáculos quase que intransponíveis. Quando a gente vê as dificuldades que os profissionais de outrora, de antigamente, tinham para enfrentar a sua profissão, para desenvolver a sua profissão, para cuidar da sua família, e não esmorecia nem um pouquinho, a gente tem que dar a mão palmatória. Quero cumprimentar a senhora, a sua família toda, e cumprimentar também o Baltazar por ter essa feliz iniciativa. Parabéns. Moção de congratulação em discussão, com a palavra o vereador José Ricardo. Senhor presidente, nobres edis, público presente, os que nos acompanham pela internet, parabéns, Baltazar. Eu acompanho a vida da dona Lucila há mais tempo que você. E posso falar com orgulho isso. Quando vocês vieram para Monte Alto, eu estava lendo, não lembrava o ano, mas era da época de década de 80. Eu tinha amizade com o senhor José Joaquim. Foi o primeiro que eu tive amizade da família da dona Lucila. E na época, trabalhava na CPFL, isso? Isso, né? Se não me recordo. E na época eu tive a oportunidade e a felicidade de ir à chácara do seu Zé Joaquim, de tanto ele me insistir, vamos até minha chácara. E eu ia lá. Frequentei a casa da dona Lucila, vi as crianças crescerem, né? Fábio, Rodrigo, Alexandra, que era amiga minha antes de conhecer o Mauro. O Mauro, amigo inseparável de futebol, de infância. E dizer um pouco da sua vida, dona Lucila. Eu sei onde fica o Oeste, acho que a maioria sabe. São 300 quilômetros daqui para lá. E eu sei onde fica Guarulhos. Então a senhora andou. A senhora é uma vencedora. Porque poucas são as pessoas que fazem o que a senhora fez. Que levou o ensino a afinco. Com muita dedicação. É o que falta hoje em todos os segmentos. Dona Lucila, parabéns. Eu não ia deixar nunca de falar o que eu sinto por essa família. Moram no meu coração. Tenho certeza que aonde o Zé estiver, ele sabe do que eu estou dizendo. Mais uma vez, parabéns a todos. Obrigado, dona Lucila. Moção de congratulação em votação. O Elias vai falar. Desculpa, Elias, não vi. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos que nos acompanham nesta noite, prezada Lucila, permite que eu a chame assim de você. Uma satisfação muito grande
vê-la aqui com a sua família, nesta moção apresentada pelo professor Baltazar. Eu vejo com alegria realmente, porque a Câmara também não é só para fazer leis, fiscalizar o Executivo, mas também prestar homenagem às pessoas que se diferenciaram de uma maneira ou outra na sociedade, e principalmente na área de educação. E você foi uma grande batalhadora para essa maratona de professora que trabalhou no passado, indo de charrete para Inhumas, descendo aquela serra. Eu lembrei também da minha irmã Renê, que fez o mesmo caminho. Essas andanças da professora para levar luzes às crianças naquela época em que o ensino não era obrigatório, nós temos que realmente elevar uma prece a Deus de agradecimento às professoras que percorreram todo esse grande caminho. E nós, nos idos de 1997, quando fomos em busca de trazer para o município a municipalização, que você sabe, Lucila, quanto foi difícil para que nós convencêssemos a Câmara de Vereadores, para que nós convencêssemos as outras professoras da rede estadual de que a municipalização era o caminho. Era o caminho porque nós queríamos melhorar consideravelmente e que tivesse a participação dos pais, da sociedade. E, muito importante, trazer aquelas escolas da zona rural para a cidade. E você foi convocada pela minha irmã Renê para ser a supervisora de todo esse emaranhado educacional que nós implantamos naquela época. Então, é por isso, uma das causas, além da sua trajetória de vida, eu tenho que render as minhas homenagens pessoal a você. Como quem diz, tire o chapéu para você, porque além de mulher maravilhosa que você é uma mulher diferenciada. Um abraço para você. Moção de congratulação em discussão. Votação, quem for favorável permaneça sentado. Moção de congratulação aprovada por todos os vereadores. Quero agora pedir licença para suspender a sessão por uns minutos, para tirar umas fotos, para a Lucila vir aqui com a sua família. Lucila, parabéns. A Câmara Municipal de Monte Alto, Estado de São Paulo, na sessão ordinária do dia 6 de outubro de 2014, aprovou a moção de congratulação número 016 de 2014, de autoria do vereador Baltazar Garcia, à senhora Lucila Aparecida Simões Joaquim, em demonstração de todo o respeito e consideração
pelos anos vividos e dedicados à educação e à comunidade montialtense. Monte Alto, 6 de outubro de 2014, Baltazar Garcia, vereador. Eu vou falar com ela. Lucila, pode usar o microfone aqui ao lado. Fica à vontade aqui, ó. Uma colinha, né? Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores. Vocês não imaginam a emoção que eu senti ao ouvir a minha história. Porque enquanto a gente está vivendo a história, é uma coisa, mas a hora que uma pessoa fala da nossa história, então, como alguém disse aí, é um filme realmente que passa pela nossa cabeça. Eu me vi naquela charrete, eu me vi andando pelo meio do pasto, morria de medo das vacas, mas a gente foi em frente, porque o amor pela profissão, o carinho, a dedicação que a gente sempre teve é que levava a gente para frente. Quando o Zé Ricardo falou do meu marido, muita saudade. Foi um tempo muito bom. Mas a vida continua e a gente tem que seguir em frente. Então, eu quero agradecer primeiramente ao professor Baltazar, que entre tantos professores que ele poderia homenagear, ele teve a generosidade de se lembrar de mim. É um gesto afetuoso, de extrema gentileza e amizade, que sempre será lembrado. Tenha certeza, Baltazar. Agradecer aos vereadores que participaram desta moção, que é tão honrosa para mim.
Porque normalmente a gente vê homenagens depois que a pessoa se foi. Receber homenagens em vida é muito valoroso, é muito reconfortante, é muito bom. Agradecer ainda a minha família aqui presente, que comigo eu acho que se emocionou com essa homenagem. Muito obrigada de coração a todos. E eu gostaria de deixar uma mensagem aos professores. Será que as pessoas sabem que o ser professor é um dom? É uma vocação. A pessoa nasce professor. Professor é o que professa, o que ensina. O médico é médico porque teve professores. O engenheiro porque teve professores. Professor é qualidade. Os políticos podem até fazer as leis, mas não fazem um país com saber, com conhecimento, com futuro. Isso é o professor que faz. O professor é o construtor do país do futuro. E ele precisa de um salário que lhe dê tranquilidade para viver e lecionar preparado, para que possa se vestir dignamente e à altura da nobreza da sua profissão. Aliás, qual seria a mais nobre das profissões? A do advogado, que não deixa o inocente ser condenado? A do engenheiro, que não deixa o viaduto cair? A do médico, que não deixa o paciente morrer? Ou a do professor, que não deixa definhar o futuro? Professor é mais que isso, é missão. Uma escola deveria ter o status de um templo, porque é nela que se apoia o país. Ensino de qualidade significa igualdade, porque o ensino público de qualidade tem o dom de igualar ricos e pobres, sem precisar de cotas mais tarde. Ensino de qualidade liberta, porque o conhecimento liberta. Liberta mentes da prisão da ignorância. Liberta para o trabalho e liberta para o voto na urna. Educação deveria ser a mais absoluta prioridade. Importância número 1 para pais, professores e políticos. O professor é o instrumento principal dessa mudança para mais, para maior, para mais alto. Formar professores e remunerar professores de acordo com a dignidade de quem ensina é condição prévia para o sucesso de um país. Embora eu tenha passado pela minha carreira por muitas situações, ora professora, ora diretora, ora supervisora, eu sempre fui professora, com muito orgulho. Muito obrigada a todos. Retomamos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Quórum legal, senhor presidente. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das indicações.
Indico a mesa na forma regimental, no sentido de colocar um redutor de velocidade na rua Rui Barbosa, próximo ao número 944, indicação do João Augusto Piccolo. Indico a mesa na forma regimental para ser colocado canaleta para passagem de águas fluviais na rua Coronel Medeiros com a rua Jeremias de Paulo Eduardo, indicação do João Piccolo. Indico a mesa no sentido de realizar uma limpeza na rua Sertaneja, mais precisamente no quarteirão entre as ruas Jeremias de Paulo Eduardo com José Domingos Miranda, indicação do João Piccolo. Indico a mesa no sentido de realizar novamente uma operação tapa-buracos na vicinal João Borgato, que liga Monte Alto a Cândido Rodrigues, indicação do vereador João Piccolo. Indico a mesa a possibilidade da instalação de guias e sarjeta em toda a extensão da rua José Emílio dos Santos, Jardim Alvorada, indicação do professor Baltazar Garcia. Indico a mesa para viabilizar a construção de várias secretarias no estacionamento privativo, localizado no fundo da Secretaria da Educação, indicação Valdecir Pedro Sanches. Indico a mesa para criar o programa Escolher por Oportuno, Acolher, criar o programa Acolher por Oportuno, encaminha o modelo de cópia, projeto de lei para análise. O vereador Dr. Júlio Raposo do Amaral Neto. Indico a mesa no sentido de criar o programa Câmbio Verde, por oportuno encaminha o modelo de cópia do projeto de lei para análise. O vereador Dr. Júlio Raposo do Amaral Neto. Indico a mesa no sentido do departamento competente no objetivo de instituir o Museu do Esporte. Indicação, vereador João Piccolo, é o que consta. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de documentos diversos. Datas comemorativas: 7 de outubro, Dia do Compositor; 8 de outubro, Dia do Nordestino; 10 de outubro, Dia Mundial do Lions Club; e 11 de outubro, Dia do Deficiente Físico. É o que consta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de matérias expedidas pelo Legislativo. Ofício encaminhando à prefeita municipal o autógrafo contendo projeto de lei aprovado na última sessão ordinária. E ofício remetendo à prefeita municipal o autógrafo contendo o projeto de lei complementar aprovado na sessão ordinária anterior. Ofício enviando à prefeita municipal fotocópia da indicação protocolada na última sessão. E ofício encaminhando à prefeita municipal os pedidos de informações aprovados na sessão anterior. E ofício remetendo à prefeita municipal o requerimento aprovado na sessão ordinária anterior. E ofício enviando fotocópias da moção de congratulação de autoria do vereador Júlio Raposo, conforme requerido e aprovado na última sessão. E os balancetes relativos aos meses de junho, julho e agosto de 2014. É o que consta, senhor presidente. Discussão do expediente. Tema livre. Nós temos agora o tema livre. Quantos vereadores, Nailton? Vamos dar 9. Vamos dar 4 minutos cada um. É muito, né? 3 minutos. Vocês procuram ser breves. Primeiro vereador. Boa noite a todos. A professora Lucila, parabéns. Ao autor da moção de congratulação, o professor Baltazar, parabéns. E a gente fica feliz, né, com essa moção, né, de autoria do vereador, e parabéns à professora e a todos os familiares. Senhor presidente, senhores vereadores, queria ser rápido, inclusive, até fazer um agradecimento em nome, como presidente do PSDB local, a todos que votaram no candidato do meu partido, o PSDB, aqui em Monte Alto, né? Primeiramente, agradecer as pessoas que ajudaram
nessa empreitada, nesses 2 meses de campanha. Então, a todos, o meu agradecimento em nome do partido do PSDB. Ao deputado Duarte Nogueira, que teve aqui em Monte Alto 4.004 votos. Ao deputado Elson Gasparini, deputado estadual, que teve 369 votos. E hoje o Duarte Nogueira é o presidente estadual do PSDB. E a gente fica feliz que, como o Duarte Nogueira federal e o Elson Gasparini estadual, com certeza, nós, e que confiamos votos a eles, esperamos sim que eles venham aqui e muitas vezes para que nós tenhamos aí mais e mais emendas para ajudar o município de Monte Alto. Então eu fico feliz e quero agradecer quem votou e confiou no Duarte Nogueira, no Elson Gasparini, para que realmente tenham mais verba. E com certeza a gente vai pedir para que Monte Alto melhore cada dia mais. Muito obrigado a todos. Próximo vereador, José Cláudio Bicudo. Boa noite, vereadores, boa noite, presidente, boa noite aqui presente a todos aqui nessa Casa de Lei. Quero aqui dar os parabéns ao Baltazar pela moção de congratulação à dona Lucila, a mãe do Fábio, que tem uma amizade muito grande e, graças a Deus, fico muito feliz de te ver hoje, faz tempo que eu não te via. Em nome da sua mãe e você, eu cumprimento todas as pessoas da sua família e seus filhos. Eu também queria, rapidamente, agradecer aqui os votos pelo Bolsonaro, deputado estadual, se elegeu. Na última eleição ele teve 29 mil votos, agora nessa eleição ele chegou a 80 mil. É sinal que trabalhou. O Bolsonaro de Rio Preto, então a gente tem uma parceria. E também agradecer os 540 votos que foi pela entidade, não foi do meu trabalho, foi pela entidade da APAI, do Bialy, do PSB, quase 540 votos. Eu reconheço o trabalho que foi feito pela entidade. A dona Marisa tinha passado uma cirurgia, me chamou lá, falou: Bicudo, você ajuda nós a pedir voto pelo Bialy? Falei, em nome da APAI, pode contar comigo. E atingiu 540 votos, eu acredito que poderá assumir alguma cadeira lá, que ele é o primeiro suplente. E também o Walter Vicione, que ajudou aí o desenvolvimento da Escola do SESI, que o Júlio sabe, estive aí fazendo o que eu pude fazer. Também é o primeiro suplente, se não me engano, do PNDB, Júlio, que poderá aí também contribuir muito mais. Senhor presidente, hoje eu quero, com todo respeito, dona Lucília, eu queria me desabafar, mas em respeito à sua pessoa, à sua família, eu não vou falar nada aqui, porque vocês estão aqui por uma homenagem muito bonita, muito linda. E eu não posso falar o que eu estou sentindo nesse momento, a raiva, o nervoso que eu estou passando. Então hoje, em respeito à sua família, ao Fábio, eu vou ficar quieto. É sobre um pedido de informação que eu fiz aqui, o executivo mandou uma resposta. Então, em respeito à sua família, eu não vou me desabafar. Eu vou aqui cobrar, toda semana nessa tribuna, o que eu fiz de pedido de informação e o que foi negado desse pedido de informação. Eu só vou ler e não vou ler a resposta, porque eu quero ouvir da boca dela essa resposta, não. Eu quero ouvir da boca dela, porque o secretário de governo lá atrás falou que ia pôr um funcionário na casa de Barretos. Ele falou da boca dele, antes de fazer o concurso. Nós fomos fazer o concurso e fazer. O pedido de informação que eu fiz atrás, dia 15/8/2014. 2014. Requer a mesma formalização após ouvir a prefeita municipal, que envia para a casa dele a seguinte informação: quando será enviado um servidor público que possa estar indo para Barretos no primeiro ônibus, juntamente com os pacientes até a casa de apoio, para que possa oferecer a esses pacientes debilitados uma refeição, um café, um chá, também poder organizar a quantidade de pessoas que estejam indo até o referido local para pernotarem, como realizar higiene diária, limpeza na casa, e possa estar oferecendo uma atividade de lazer. A resposta que veio, gente, me dá tremedeira. Eu vou aguardar e vou lá conversar com ela pessoalmente, porque é incabulável. Próximo vereador. Senhor presidente, público presente, mais uma vez. Falar em deputado, como todo mundo está comentando, nosso deputado não é do meu partido, nenhum dos dois. Duarte Nogueira teve 4.800, quase 5.000 votos.
Monte Alto, mais uma vez, colaborou, quem ajuda Monte Alto, e o doutor Gondim, com 11 mil votos. Então, nós temos que agradecer mesmo Monte Alto, e eu vou cobrar. Eu trabalhei para poder cobrar e trazer benfeitorias para Monte Alto. E vou agora, na mão de vocês, vereadores, tem uma notificação que eu recebi dia 26 de setembro. Peço ao senhor presidente que, se eu extrapolar, se alguém quiser me dar alguns minutos, porque eu vou precisar. Eu recebi uma notificação via TRE, para que vocês saibam, é o nosso órgão maior, uma representação contra a minha pessoa, proposta por então deputado estadual Antônio Mentor. E lá, essa notificação que está na mão dos senhores, vocês podem ler, ele pedia multa para a minha pessoa e punição pelos meus atos. Atos, então, que eu não consegui distinguir, porque eu não cometi nada de errado. Sei o que eu disse na rádio dia 15 de setembro, repito a vocês aqui no plenário. Não sou burro de citar nomes quando eu tenho que falar alguma coisa, e muito menos falar em nome de alguma pessoa. Como citaram o meu nome, me denunciaram no TRE, no dia 28, que foi meu aniversário, eu passei fazendo uma defesa. Eu não tive aniversário, como todos têm, e eu fiz 50 anos, é uma data comemorativa. Mas eu estava com o doutor Marcelo me defendendo. E a defesa veio. Na última folha aí vocês vão ver a decisão do magistrado, dizendo que trata-se de representação oferecida por Antônio Mentor de Melo Sobrinho, em face de João Moreira Filho e José Ricardo Carvalho. João Moreira, porque era o radialista me entrevistando, e eu como horário da rádio. Presidente, não olha no relógio não, hein? E no final o magistrado disse o seguinte, para que todos saibam, e está em amarelo, bem negritado, que eu posso passar para quem quiser também. Ante o exposto, julgo extinta a representação com resolução de mérito nos termos do disposto do artigo 269, 4º do CPC, Código de Processo Civil. Eu fui inocentado não. O juiz não acatou essa pantomia que fizeram comigo e com o radialista João Moreira. Eu não posso me exaltar, porque quando eu estou com razão, eu já sou ruim. Eu sem ela sou pior. Então, gente, vocês ficarão sabendo, pelo menos, da minha atitude que eu vou ter logo depois. Eu peço, mais uma vez, obrigado, Ayrton. É de suma importância que eu passe na mão dos senhores, por quê? No dia 26, ao receber essa notificação, todos os vereadores me ligaram. Eu estou olhando para a cara de vocês. Vocês sim são meus amigos. Vocês sim foram solidários com a minha pessoa. Porque sabendo que eu não tinha feito nada errado, vocês acreditaram no que eu falava. Aí veio o juiz e deu a sentença. Então, de hoje em diante, isso aqui, como diz o Elias Bador, não poderia ter sido feito nunca. Muito menos por assessor nosso que pensa ou quer ser vereador lá na frente. Assessor está aqui para nos assessorar e não para se meter onde não é chamado. Vou levar as últimas consequências. Meus advogados já estão com isso nas mãos, porque eu não sou moleque, não achei meu nome no lixo e eu fui citado numa ação. Eu estou me defendendo. A todos vocês que me ligaram e que foram à minha casa, vocês sabiam o que eu estava passando. Isso tem que ser consequência. E essa consequência eu vou trazer para essa casa, qual vai ser a atitude que vai ser tomada. Senhor presidente, obrigado pelo esse apoiamento. Eu tinha que me desabafar, porque eu tenho que colocar a população sabendo o que foi feito por palavras não ditas. Toda ação tem uma reação, e ela vai ser feita. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador.
Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quem nos acompanha pela internet. Bom, Zé, não quero me alongar no assunto, mas você sabe, nós já conversamos, eu sou solidário a você. Senhor presidente, como não podemos deixar de falar das eleições que acabaram de acontecer, no caso para deputados estaduais e federais, da mesma forma que me antecederam, quero agradecer os 522 e 523 votos que tiveram os dois deputados do PDT, o Rafael Silva, que se elegeu como deputado estadual, e o Ricardo Silva, que infelizmente, mesmo com a votação de 98 mil votos, não conseguiu a sua cadeira na Assembleia Legislativa em Brasília. Mas fica aqui meu agradecimento a essas pessoas que confiaram nesses deputados a qual nós pedimos votos e que, com certeza, como disse quem me antecedeu, vamos cobrar e vamos trazer recursos para a nossa cidade. Só a título de informação, falando das eleições, uma curiosidade, todos os deputados federais que foram eleitos, dos 70, 66 tiveram os votos aqui em Monte Alto. Um voto, o último aqui, um voto, outros com 4 mil e até um voto, mas todos tiveram. Os 20 primeiros colocados tiveram 14 mil votos, senhor presidente. E para a Assembleia Legislativa de São Paulo, do nosso estado, os 20 primeiros colocados tiveram 17.700 votos. E os outros 5 que votaram foram diluídos por 347 candidatos a deputado estadual e 361 candidatos a deputado federal. Quer dizer, existe a concentração, depois há uma diluição. Por mais que foi pregado, solicitado para que todos pudessem votar nos deputados que traz recursos para Monte Alto, que tenham uma ligação com o nosso município, infelizmente, logicamente, não vão conseguir continuidade. E aqui endosso as palavras que eu ouvi outro dia do vereador Marcelo, em que ele dizia, se tem alguma dúvida, procure o seu vereador, vê quem ele indica uma votação. Logicamente, é utopia achar que 100% vai fazer isso, certo, Marcelo? Mas a dica está aí, e é importante, nos dá o direito, abre aspas, de cobrar qualquer deputado federal, porque todos, de uma maneira ou outra, tiveram um voto aqui em nossa cidade. Tá certo? E só rapidamente, completando, senhor presidente, eu fiz uma indicação aí para criar um museu de esporte. O que é isso? Conversando com o nosso amigo Zé Abrão, todo mundo conhece, jogador de futebol, por várias equipes defendeu aqui, muitas boas equipes do esporte amador e também profissional de Monte Alto tiveram no passado. Existem troféus, medalhas, alguma coisa que estão represadas fora do alcance ou fora da visão do público. Essa é a ideia, que o Departamento de Esportes se mobilize e crie um espaço para que seja exposto isso, para a gente poder relembrar um pouco da nossa história do esporte amador de Monte Alto, que sempre foi vitorioso. É só, senhor presidente. Próximo vereador, doutor Elias Bador. Interessante, senhor presidente, que nós estamos falando em política, né? Em eleição. Eu estava conversando agora com o vereador Baltazar e disse a ele o seguinte, com os dados que eu levantei, 12 mil pessoas, entre votos brancos e nulos e os que deixaram de votar, representam mais de 30% da população de Monte Alto. O que a gente percebe, em verdade, é a insatisfação da população, porque nesses anos todos anteriores, só se ouviu falar em corrupção, ladruagem, tráfico de influência e tantas coisas que não coadunam com a realidade do povo brasileiro. Então, o que a gente sentiu nessas eleições foi a apatia. O povo não estava nem aí. Quando você pedir voto, às vezes ele pegava o santinho para não ser desagradável. Mas nos deixou uma lição muito positiva, principalmente
para vocês que são mais jovens, porque eu já estou aqui no outono da vida, aí, faço política há 50 anos participando de todas as eleições que aconteceram. Eu acho que eu tenho alguma experiência. Eu acho que o próprio povo deu um recado para a nossa população, principalmente vocês mais jovens, que postulam no futuro, continuar ocupando o cargo de vereador, chegar a cargo de vice-prefeito, de prefeito, fazer uma carreira política. Eu acho que é o momento de pensar e repensar que quem está aqui tem uma obrigação moral, ética e compromisso histórico, principalmente com Deus, trabalhar para o povo da sua cidade, lutar na área de educação, assim como falou a professora Lucila, brigar pela saúde da nossa população e a segurança, porque hoje nós estamos vivendo uma época moderna onde o tempo avança muito mais depressa do que a gente imagina. E por isso que eu quero dizer a vocês, não se deixem iludir, às vezes, por palavras bonitas do Executivo. Não se atrelem tanto ao Executivo, porque amanhã vocês poderão ser cobrados. Não quero criticar a prefeita hoje, não, Júlio, que hoje é o aniversário dela, que ela tenha muitos anos de vida e que Deus a conserve na sua saúde e na sua plenitude e que faça um bom governo para Monte Alto. Assim, meus amigos, vocês que são mais jovens, caminhem com as próprias pernas, mas sem se atrelar. Esse é o verdadeiro caminho do bom político. Um abraço. Próximo vereador, Valdecir. Marcelo. Dá para cumprir, Marcelo? Senhor presidente, senhores vereadores, amigos e amigas que nos acompanham, eu quero começar cumprimentando o vereador Baltazar Garcia pela moção de congratulação, parabenizar também a professora Lucila, toda a sua família que está aqui. Homenagem justa e merecida. Monte Alto é quem fica feliz com tudo isso, pela oportunidade de fazê-la e de fazê-la em vida. Parabéns também ao Baltazar, o autor dessa moção, viu? Senhor presidente, eu quero agradecer também à população de Monte Alto pela expressiva votação. Deputado Ricardo Izar, companheiro de batalha, de luta, amigo dessa cidade. Mais uma vez, deputado Ricardo Izar, exemplo de seu pai, vai continuar ali o trabalho na Câmara dos Deputados em Brasília. Agora com 113 mil votos, né? Em Monte Alto foram 2.406 votos pelo PSD. Assim também, agora deputado, doutor Simval Malheiros, amigo de muitos dessa casa, médico aqui da cidade de Catanduva, boníssima pessoa. O doutor Simval sempre bateu na trave, sempre ficou na suplência, mas dessa vez pelo PV, mais uma vez pelo PV, o doutor Simval está eleito, também com votação expressiva. E o deputado estadual Marcos Zerbini, do PSDB, que também conseguiu a reeleição, e que nós entendemos como uma votação significativa também dentro da cidade de Monte Alto. É o deputado, um dos deputados que batalha muito pela habitação, principalmente na capital paulista, e nós estamos aqui, nesse momento, agradecendo todo o apoio pelos votos expressivos a Ricardo Izar, a Simval Malheiros e a Marcos Zerbini, senhor presidente. E um último assunto que eu gostaria de apenas deixar como reflexão para nós aqui nessa casa, é resultado de uma conversa, um bate-papo informal com o vereador Júlio Raposo, onde a gente precisa avaliar, senhor presidente, o senhor, se ainda tiver tempo, ou para o próximo presidente que tivermos, que será aquele que a prefeita quiser que seja, sobre a necessidade de termos sessões ordinárias
semanais, 4 sessões todos os meses. A gente entende que não existe atividade legislativa, não que o vereador não tenha o que fazer, porque a nossa vida como vereador, ela não se restringe à ação dentro das sessões ordinárias. Mas não existe atividade legislativa que justifique as sessões todas as semanas. Isso foi no passado em consulta ao Júlio. Mas, Júlio, por que toda semana, então? Olha, é que no passado as extraordinárias eram remuneradas, é isso, Júlio? As extraordinárias eram remuneradas e tudo mais. Mas, senhor presidente, deixo aqui essa reflexão para todos nós, para que a gente possa verificar a respeito disso. Se tivermos que provocar as mudanças que forem necessárias e se entendermos que são positivas, porque existe dentro disso uma despesa que precisa ser avaliada, uma rotina que tem que ser avaliada, senhor presidente. Eu entendo que é melhor que nós possamos entender melhor, entender mais sobre o ato legislativo, que eu vejo para muitos de nós aqui como ainda uma grande deficiência do ponto de vista técnico. Nós podemos nos aprofundar também em técnica legislativa, em escola legislativa, senhor presidente. E também nós observamos a questão das despesas dessas sessões todas. Acredito que seja um assunto importante para que Vossa Excelência possa verificar, o senhor ou o próximo presidente dessa casa, já que as extraordinárias não são remuneradas e elas podem ser convocadas sempre que necessárias. Essa casa tem na maioria das vezes, ficado para cada sessão vazia de conteúdo do ponto de vista legislativo, e em algumas das nossas sessões servido apenas como um palco para deblaterarmos e para degladiações que são desnecessárias. Não é o que o povo precisa, senhor presidente. Então, eu deixo aqui como sugestão e, acima de tudo, como uma reflexão para todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vamos pensar com carinho. Próximo vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, dona Lucila, mais uma vez quero parabenizá-la, não vou repetir as palavras, mas a gente vê que a senhora teve ação, teve evolução, teve desenvolvimento, e aí plantou a sementinha, né, da educação. Eu posso dizer que eu sou um dos frutos dessa semente, porque a senhora foi minha diretora e hoje eu estou aqui, tá? Também quero parabenizar o Balbino, a Deliane, a Rô, que estão presentes aqui, todo o pessoal, meu pai, que está presente também. Sobre as eleições, a gente vê que foi a vitória da democracia que começou na Grécia, e quando eu falo de Grécia, às vezes algumas pessoas dão risada, mas lá é onde tudo começou, e lá apenas os homens podiam votar, as mulheres eram excluídas, os jovens também, e a gente vê que, passado 2000 anos, o voto das mulheres e o voto dos jovens foi decisivo para que houvesse uma perspectiva de mudança. A mensagem das urnas que veio para todo mundo que assistiu foi realmente uma mensagem de mudança, uma mensagem de algo diferente, uma mensagem de algo novo. Então, nós, como políticos, muitas vezes nós temos que saber ouvir a voz do povo. Nós estamos aqui não apenas para expressar aquilo que nós pensamos, mas para poder expressar a consciência, a vontade das pessoas que nos colocaram aqui. Né? Nós não estamos aqui porque nós quisemos apenas. Tiveram várias pessoas que acreditaram nas nossas propostas, no nosso desejo, nas nossas ideias, e aí, acreditando, votaram em nós. Então, o povo está dizendo que ele quer mudança. Com relação ao Zé Ricardo, foi bem colocado, Zé, no dia a gente se conversou, me coloquei ao seu lado. A Constituição nos garante que nós temos o direito de expressão, a liberdade de expressão, a liberdade do livre pensamento. E se nós, como vereadores, não pudermos expressar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, expressar o desejo das pessoas que nos colocaram aqui, nós podemos fechar as portas da Câmara, voltar para casa, porque aí não vai existir democracia. Se tem democracia, nós temos que realmente falar aquilo que nós pensamos,
e você foi condenado injustamente pela ideia de alguns por ter dito uma coisa que você não disse. E mesmo que tivesse dito, era a sua opinião, era o seu desejo, e mesmo assim eu estaria do seu lado, você sabe disso, Zé. E por fim, quero dar os parabéns ao Dr. Simval, que foi eleito deputado pelo PV. Também os parabéns ao William Wu, que foi o deputado que eu trabalhei em Monte Alto. O que me fez acreditar no William foi que ele trouxe o centro de hemodiálise para a cidade de Jaboticabal. Esse é o desejo que eu tinha, de trazer esse centro de hemodiálise para Monte Alto. Nós sabemos que não é barato, precisa de toda uma estrutura, e somente um deputado federal teria condições de ajudar Monte Alto com esse centro de hemodiálise, mas a gente torce que, de repente, o João Piccolo colocou aqui bem, são os 20 mais votados que estiveram aqui em Monte Alto voto, quem sabe a gente mude a trajetória, converse com algum deputado que tem esse desejo de ajudar a cidade e trazer esse centro de hemodiálise para facilitar a vida das pessoas que hoje ainda precisam pegar ônibus e ir até a cidade de Ribeirão Preto, pessoas debilitadas. A gente conversa diariamente com várias pessoas, iria ajudar muito, né? Mas a gente tem que dar os parabéns. O William Wu teve 54 mil votos em todo o estado, em Monte Alto foram 101, e aí, pelo coeficiente eleitoral, ele ficou como suplente, e nós vemos deputados com 22 mil votos ingressando, e ele com 54 mil ficando fora. A gente vê que, infelizmente, não foi o desejo da maioria, mas a eleição funciona assim, e quando nós entramos candidatos, nós sabemos como funciona. Também aconteceu comigo isso, então a gente entende, mas eu quero dar os parabéns a todas as pessoas que acreditaram nas propostas, acreditaram em mim, mesmo sabendo que o William, até o momento, não tinha mandado nenhuma verba para a cidade, seria um projeto de futuro. Muito obrigado. Próximo vereador, Neilton. Júlio Raposo. Senhor presidente, senhores presentes, internautas, eu quero cumprimentar a cidade de Monte Alto, todos os montealtenses, e cumprimentar também todos os brasileiros. Porque ontem foi exercido a democracia em sua plenitude. Ontem o povo brasileiro pôde demonstrar nas urnas a sua vontade, a favor ou apoiando esta ou aquela proposta, e também a sua vontade de dizer que está descrente da atual situação. Eu vi aqui o Elias Maduro falar, Elias, e você deixou uma mensagem para a gente, que o povo está realmente sem uma orientação, sem um rumo, porque vota nesse partido, no final acontece corrupções, etc., desmandos. Vota naquele outro, acontece isso também. Então o povo está descrédito. Mas nós não podemos também só ver esse lado. Nós vimos agora a professora Lucila dizer o seguinte, que hoje existem legislações que protegem os professores, e antes não existia. Então, o país também progrediu, se organizou de algumas formas, em alguns setores. Abrindo um parênteses, eu quero dizer que foi o melhor discurso que eu vi de uma professora, e gostaria de pedir cópia desse discurso, que eu gostaria de guardar comigo, porque realmente disse bem sobre o que é ser professor. Eu gostaria de pedir cópia desse discurso, eu gostaria de guardar para mim. Mas, exercendo a democracia, eu queria também cumprimentar todos os candidatos, porque os que conseguiram se eleger dependeram dos que não conseguiram se eleger. Porque o que teve 20 mil votos, que teve 10 mil votos, 5 mil votos, somou no quociente eleitoral para que aquele deputado que obteve mais votos pudesse chegar a ser deputado. Então eu quero cumprimentar todos, porque colocar o seu nome à prova, colocar o nome à apreciação popular, não é fácil. Não é fácil. E, às vezes, a pessoa tem uma expectativa e não consegue, mas eu acho que ele é um vencedor. Não acho que existe candidato derrotado.
Eu acho candidato que conseguiu se eleger e candidato que ajudou a eleger o candidato do seu partido, da sua coligação. Então, eu gostaria também de cumprimentar. Mas eu gostaria de dizer aqui o seguinte. Hoje nós homenageamos uma professora. Professora, a sua principal atividade, ela transfere conhecimento. Qual é a forma de um ser humano se defender de tudo? É o conhecimento. Se você não conhecer uma doença, você não se defende. Se você não conhecer um cálculo, você não constrói. E assim por diante, não é isso? A população brasileira precisa se interessar por política. A população brasileira precisa ler sobre política. A população brasileira precisa estudar as funções dos poderes constituídos e representativos do Brasil, que é o legislativo, judiciário e executivo. Só através do conhecimento é que a população pode se defender do que está acontecendo no Brasil. Só através do conhecimento que a população pode, sabendo para que serve um deputado. Foi eleito para que um deputado? Para que foi eleito um vereador? Eu canso de ver, o que o vereador faz? O vereador, em matéria de construção, de execução, não faz nada. O vereador não faz praça, o vereador não faz escola, não faz posto de saúde, não faz centro de lazer, não faz isso. O vereador fiscaliza, direciona, através dos orçamentos, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias. É a mesma coisa os deputados e senadores. Então, às vezes eu chego a pensar, o deputado trouxe verba para Monte Alto. Eu não vou discutir isso. Não vou discutir. Eu só quero que alguém me responda. Quem é que já pagou R$1 para a Câmara, para a Assembleia e para o Congresso? Quando a gente paga imposto é para a União, para o Estado e para o município. Aí eu queria saber como é que o deputado tem dinheiro para distribuir, né? Muito obrigado. Próximo, vereador Nairton. Senhor presidente, vereadores, que me leva à tribuna essa noite, também agradecer a todos os deputados que foram muito bem votados nessas últimas eleições. Fica aqui um pouco da minha indignação do candidato que eu vou falar, porque perdeu pouco mais de 400 votos de 4 anos atrás para essa eleição. Há 4 anos atrás, para deputado federal, ele teve 1.100 votos. E nessa chegou perto de 700 votos em Monte Alto. Então, Monte Alto deixou de contribuir mais para esse candidato, que há 4 anos atrás, quando eu fui na Rádio Cultura, eu fui pichado por algumas pessoas da nossa cidade, quando eu critiquei o Tiririca. E ele teve quase 700 votos em Monte Alto. Então foi pouco votado, deveria ser muito mais votado. Deveria ter pelo menos uns 5, 8 mil votos em Monte Alto, e só teve, Vitinho, quase 700. Só que 4 anos atrás ele teve 1.100 votos. Então, essa é a cultura do povo que ainda vota no Tiririca para deputado federal. Então fica aqui a minha indignação, porque poucos são aqueles que, como bem disse aqui o vereador Dr. Júlio, que se interessa por política e que sabe um pouco e que tem um pouquinho de conhecimento sobre política. Porque existem banqueiros, e eu não quero citar o nome de ninguém aqui, existem pessoas muito mal intencionadas na política, que investem no cidadão desse, com dinheiro que não sabe de onde vem, mas injeta nele para ele aparecer na televisão e fazendo piadinha, para ter 1 milhão de votos. Ele teve só uma bagatela, João Pedro, de um pouquinho mais de 1 milhão de votos. Hoje, uma cadeira de um deputado federal custa 300 mil votos. Isso quer dizer que ele se elegeu e trouxe mais 2 junto com ele, e ninguém sabe de onde que vem, da origem que vem e de onde que vem. 3. Agora, não vou nem falar o nome dos 3 aqui que veio atrás dele, porque me enoja ainda mais. Então fica a minha indignação com Monte Alto, que Tiririca perdeu 400 votos, devia ter muito mais votos em Monte Alto, e só teve uma bagatela
de 700 votos. Por isso que eu estou indignado, senhor presidente. Bom, não temos mais ninguém inscrito no tema livre. Vamos ter a interrupção dos trabalhos pelo prazo de 15 minutos. Pois não. O pedido do vereador é legal, coloco em discussão, votação. Quem for favorável permaneça sentado. Então não teremos a interrupção de 15 minutos pelo trabalho e vamos na ordem do dia. Na ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do veto total ao projeto de lei 021. Veto total ao projeto de lei 021/2014, que dá nova redação ao artigo 2º da lei 2.641, de 6 de abril de 2010, que aprovou o parcelamento dos honorários advocatícios aos procuradores municipais. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer. A maioria de seus integrantes opina pela rejeição do mesmo e o presidente pelo seu acolhimento. Veto total ao projeto de lei em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto número 21, como também o próximo, que é o projeto 22, eles têm veto aqui de autoria do Executivo, mas eu gostaria de solicitar aos nobres pares adiamento de votação, haja vista que o autor não está com a gente, é o vereador Carlos Gerber, e nada vai prejudicar se nós deixarmos para a próxima sessão, e acho que seria justo termos a presença dele aqui, não vai prejudicar em nada. Eu gostaria de solicitar aos senhores para que fosse aprovado um adiamento de votação, senhor presidente. Muito obrigado. Pedido. Pois não, com a palavra, vereador Júnior. Eu nada contra, desde que verifique se não ultrapassa o período de 30 dias. Aí, porque se ultrapassar os 30 dias, não pode. Não ultrapassa, tudo bem. Não dá tempo. Não pode. A não ser que convoque uma extraordinária para sexta-feira. Dia 3. Dia último. Se cair no sábado. Cai no sábado, vai para segunda, dia 13. Bom, então tá bom. Dá? Então tá bom. Dá para votar no dia 13. Então, pedido do vereador, coloco em discussão. Com a palavra, o vereador Baltazar. Senhor presidente, eu também apoio que esses dois projetos sejam colocados na próxima sessão, porque é justo que o vereador que propôs esses projetos esteja aqui para defender, para debater, cada um vai se posicionar de acordo com aquilo que acredita, e não seria nem legal da nossa parte votar um projeto com a ausência do propositor. Então eu também apoio o pedido do vereador Marcelo para que seja colocado na próxima sessão. Pedido ainda em discussão. Votação. Então, o veto total do projeto de lei 021 como 022 fica adiado para a próxima sessão. Quem for favorável permaneça sentado. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário, faça a leitura do projeto de lei 017. Projeto de lei 017/2014, do vereador Laírton Infante, que institui e inclui o dia 28 de agosto, sendo o dia das associações de moradores de bairros, e a última semana do mês de agosto, sendo a semana das associações de bairros, no calendário oficial de datas comemorativas e eventos do município de Monte Alto. Com a subscrição de todos os vereadores, foi apresentado um substitutivo ao respectivo projeto, e as comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e de Saúde, Cultura, Lazer e Turismo emitiram o parecer em conjunto, opinando pela aprovação
do substitutivo, senhor presidente. Coloco em discussão o substitutivo subscrito por todos os vereadores. Em discussão, com a palavra o vereador Baltazar. O substitutivo, viu? Eu só gostaria de ressaltar a importância que as associações de bairro têm para a nossa cidade. A gente vê que foi um ganho muito grande, pois estão mais organizadas, a gente consegue conversar com os líderes das associações e saber o que realmente eles pensam, o que os moradores estão precisando, e o substitutivo vem nesse sentido, né, onde todos os vereadores acreditam nas associações que foram criadas, no trabalho que elas desenvolvem, estão desenvolvendo e estão bem desenvolvendo. A gente vê que, ao longo aí de 10 anos, a participação social através das associações tem aumentado, e quando o bairro tem a sorte, né, eu falo sorte porque, às vezes, pessoas que poderiam se engajar na associação, que poderiam contribuir positivamente, não se engajam, mas quando o bairro tem a sorte de contar com pessoas engajadas, preparadas, e que de fato querem o bem do bairro e lutam pelo bairro, aí a gente vê que as associações de fato estão ajudando para aquilo que elas foram criadas, que é fazer com que o bairro melhore. Então, nesse sentido, eu quero dizer que eu concordo com o substitutivo por todos os vereadores. O substitutivo ainda em discussão. A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui a casa pelo ato e aproveitar para cumprimentar os nossos amigos e amigas que estão aqui das associações de bairro, a Deliane, a Laine, é que ela fica fazendo fusquinha e eu dou risada, então não tem jeito. A Deliane, a Laine, da Alvorada, a Rô Mendonça, que batalha também tanto com eles ali, seu Domingo, todo o pessoal das associações que estão aqui, que Deus abençoe vocês. A associação que tem esse dever, esse direito, não é? Vocês que têm um mandado de segurança do bairro na mão, não é? Com esse poder dado dentro da Constituição Federal para vocês. Parabenizar a Rosângela, a Rô Mendonça, pelo trabalho que ela também está fazendo ali dentro do Executivo, procurando organizar as associações, trazer para uma conversa, para uma direção. Parabéns a vocês todos, né? Vocês sabem do carinho que essa casa toda tem pelas associações e do quanto vocês são importantes. São vocês que conhecem a rotina do bairro, a hora que o pessoal levanta, a hora que o pessoal chega em casa, quem são as crianças que moram ali, o que é que acontece, vocês que acordam lá e dormem lá, vocês conhecem melhor do que ninguém a rotina do bairro e que labutam por ele todos os dias. Parabéns a vocês. Essa casa, senhor presidente, traz aqui algo de grande importância, né? Realmente para a gente poder pontuar positivamente para aquilo que é bom para a cidade. Tem muita coisa ruim acontecendo? Tem muita coisa que precisa ser melhorada? Tem sim, senhor presidente. Mas também tem coisa boa acontecendo em Monte Alto, também tem situações positivas e que nós temos que reconhecer e parabenizar, não é? Então, parabenizo aqui a casa e aproveito para, mais uma vez, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado, presidente. Substitutivo ainda em discussão. Com a palavra o vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também não poderia deixar de me manifestar favoravelmente a esse projeto de lei, que inclui o dia 28 de agosto como dia das associações dos moradores de bairro. E a gente vê no seu bojo que nessas semanas as diretorias e associados serão preparados através de palestras, trabalhos em equipes, projetos motivacionais, prestação de contas, onde cada associação terá a oportunidade de mostrar o trabalho e desempenho durante o ano. Isso me lembra, senhor presidente, senhores vereadores, quando começou-se a formar associações de bairro no município de Monte Alto. Era uma novidade e eu quero aqui
pedi ajuda, principalmente da Deliane, acho que foi desde a primeira, a Deliane já estava participando. A maior dificuldade das associações de bairro era o conhecimento do que, como proceder, de como fazer, de como reivindicar. Isso foi uma das primeiras dificuldades, porque a vontade de atender o bairro, de fazer que as melhorias, as benfeitorias, a atenção da administração para cada bairro respectivo era tanta que chegava assim, quando não conseguiam um êxito, eles ficavam decepcionados. Naquela oportunidade, nós trouxemos aqui um curso para formação de lideranças, onde teve aí a participação maciça das associações de bairro aqui na Câmara Municipal de Monte Alto. Nós pudemos, então, daquela forma, colaborar um pouquinho para que as associações de bairros pudessem conhecer a legislação e, conhecendo a legislação, ela pudesse ser reivindicada de uma forma mais correta e pudesse, então, alcançar aquela benfeitoria, aquela melhoria no bairro. Então, hoje eu vejo aqui, instituindo um dia por ano, onde as associações se reunirão e poderão trocar experiências, poderão aprimorar os seus conhecimentos e colocar tudo isso em favor de Monte Alto. Então, eu quero cumprimentar a todos que hoje se dedicam ao bairro, à nossa cidade, e deixar claro que a gente vai votar favorável a esse projeto de lei. Ainda em discussão, projeto de lei, o substitutivo. Votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Substitutivo do projeto aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 039. É do Executivo que dispõe... Não, já foi aprovado o projeto. Então, com a palavra o vereador Laírton. Senhor presidente, eu quero aqui, em nome da Rua Mendonça, cumprimentar todas as associações e dizer da importância, e quando nós somos procurados pela Rua do projeto de lei, para que assim, Rua, como em maio nós temos a comemoração do aniversário da cidade, que a administração, não só essa, mas que as próximas e as futuras, possa colocar no calendário do município sempre uma atividade para as associações. E oxalá que todos os presidentes de associações de bairros se voltassem assim como algumas que nós vemos aqui sempre na Câmara e sempre presente e procurando saber dos interesses, o trabalho de cada vereador e daquilo que cada associação pode promover para o seu bairro. Dizer que algumas me chamam a atenção, e uma foi a questão da CIP, quando essa Casa de Leis aqui aprovou, e quando houve essa cobrança da taxa de iluminação pública, nós e a Câmara e todos os vereadores aqui, por bem, entendeu ouvir as associações de bairros. E nós aqui tivemos como se fosse um plebiscito e todas as associações, a maioria estiveram presentes, votaram e essa casa acabou votando de acordo com essa taxa, de acordo com a vontade da maioria das associações de bairros. Foi um fato. Um outro fato que me traz aqui é a questão do asfalto, que a Deliane cobrou e muitas vezes era para vir para Monte Alto, para um bairro e acabou passando para outro bairro, abrindo mão, indo lá, conversando com a prefeita, enfim, reivindicando benfeitorias para a cidade, e isso foi feito. E pena que algumas associações não se voltam, porque tem um poder muito grande hoje, porque está mais presente no bairro do que o próprio vereador. Então, as associações de bairros hoje têm uma importância muito grande para o município, porque, como bem disse o Marcelo, mora no município e sabe das dificuldades de cada município. Então, parabéns a cada um de vocês, que a gente possa nos reunir e que realmente todos os anos a gente possa ter palestra, a gente pode ter trabalhos voltados para as associações, que possa
reverter em benefícios e em conhecimento ainda mais de cada associação, de cada diretoria para o seu próprio bairro. Então, eu quero aqui me manifestar favoravelmente como autor do projeto e agradecer também a toda a casa que todos os vereadores subscreveram, assim entendendo, juntamente com o baixo assinado. Nós queremos aqui cumprimentar todas as associações, todos os presidentes, e principalmente você, Rô, pelo brilhante trabalho que você tem feito na frente das associações. Era só isso, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 039. Do Executivo, que dispõe sobre a autorização ao Executivo para celebrar termo de compromisso para efeito de parceria com o SEBRAE, Associação Comercial e Industrial de Monte Alto, a Agência de Desenvolvimento de Monte Alto e o Sindicato Rural de Monte Alto. A Comissão de Justiça e Redação apresenta uma emenda aditiva ao artigo 1º, acrescendo a expressão regulamentar antes da frase implantação do PAE. Em conjunto, e as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto com o acolhimento da referida emenda, senhor presidente. Então, coloco em discussão a emenda aditiva. A emenda aditiva em discussão. Com a palavra, o vereador Baltazar. Senhor presidente, senhores vereadores, sou favorável a essa emenda, porque ela não compromete o esboço do projeto de lei, ela vem mais a contribuir positivamente para que ele seja melhorado. Lembrando que esse projeto de lei, ele prevê uma parceria entre os poderes constituídos, seja da Prefeitura Municipal, seja da ACIMA, que é a Associação Comercial, outras associações, os engenheiros, enfim, né? E ela prevê também onde eles devem promover uma mútua e ampla colaboração. Então, o SEBRAE veio para Monte Alto, gostaria que viesse para ficar de fato, independentemente de qualquer governo que esteja lá. Acredito que nós temos que dar o nosso total apoio para que o SEBRAE que veio fique e continue, porque ele vai auxiliar em muito os micro e pequenos empreendedores, seja com capacitação, seja com palestras, seja com colaboração, juntamente com a parceria da Agência de Desenvolvimento, que eu havia me esquecido de falar, mas também é uma grande parceira do SEBRAE. Nós sabemos que cidades que possuem o SEBRAE, os micro e pequenos empreendedores, eles têm a possibilidade de expandir ainda mais o seu negócio, levando em conta que eles aprendem a investir o dinheiro que eles têm naquilo que pode trazer retorno. Quando uma empresa é aberta e ela fecha, não é apenas o empresário que está perdendo, mas é a cidade, porque está deixando de gerar renda, está deixando de gerar emprego, e aí uma cidade sem renda, uma cidade sem emprego, ela está fadada ao fracasso. Então o SEBRAE e essa emenda colocada pela comissão tem meu total apoio. Emenda aditiva ainda em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Emenda aditiva aprovada por todos os vereadores. Coloco agora em votação, em discussão, o projeto emendado. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Após aprovação, foi aprovado por todos os vereadores. Então, agora vai ser encaminhado para as comissões para dar o parecer final. Para a sua redação. Está faltando um dos membros, né, Carlos? Eles têm a redação final pronta? Podemos suspender a sessão? Então, nós podemos, tem que suspender a sessão. Vocês fazem a redação final? Vocês me fazem a redação final agora? Hã? Pode ser oral. Vocês fazem? Oral? Hã? Escreve ela rapidinho, a gente pode escrever rápido.
Hã? Você faz o... Hã? Tem que montar a redação. Demorado? Quantos minutos? Quantos minutos? Então vamos suspender a sessão, né? É. Olha, eu vou suspender a sessão por 5 minutos, enquanto preparam a redação final. 5 minutos.
Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Ô, Lair. Lair, tu chama o Marcelo pra gente. Vamos retomar as nossas atividades. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Quórum legal, senhor presidente. O parecer está pronto já. Coloco em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Redação final aprovada por todos os vereadores. Não tendo nenhum vereador inscrito para o tema livre, para explicação pessoal, eu encerro a sessão, convoco os vereadores para a nossa próxima reunião, no dia 13, às 20 horas. O Baltazar tem uma notificação. Só um convite, senhor presidente, convidar todos os vereadores, ao público presente nessa Câmara, para que nos dirijamos até a sala aqui ao lado, na comemoração do meu aniversário, onde vou servir um salgado, um bolo. Muito obrigado. Parabéns, Tatá.